Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Senhor, tão preciso, o nosso refúgio, de geração em geração. Oh, irmão Orlando, graça e paz. Antes do monte nascesse. Boa tarde, meu irmão, como está? E se formasse a terra e o céu, de eternidade a eternidade. Obrigado. Consegue me escutar muito bem, né, Molano? Graças. Dá um like. Amém. Amém. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios louvam e bendirei. Em teu nome as minhas mãos levantarei. As minhas mãos eu levantarei. As minhas mãos levantarei. Meus lábios louvam e bendirei. Em teu nome minhas mãos levantarei. Em teu nome me levantarei. Essa música realmente é a paz. Obrigado, irmã Silvia. Obrigado. Vamos começar já a nossa meditação daqui a pouco. Conseguem me escutar perfeitamente, não é, amados? Estão a ouvir bem? Fazem só um sinal, um quê, para mim poder estar seguro de que os amados estão a me escutar bem. Ok, muito bem. Ok, perfeitamente. É assim fico já. Estamos olhando para o relógio. Graça e paz, amados em Cristo.
Hoje é o dia da meditação, esta hora. Estou muito contente por estar aqui para poder então partilhar a palavra de Deus nesta nova plataforma. É uma plataforma inovadora e em tudo nós devemos dar graças. A nossa meditação para hoje encontra-se no livro de Evangelho segundo São Lucas. Boa tarde, irmão Alberto. E antes mesmo, vamos já fazer a nossa oração de abertura. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta vida e nós te agradecemos pela dádiva de vida que o Senhor nos concedeu. Agora, Senhor, esta tarde ou esta noite, nós queremos nos entregar no trono da Tua graça. E esta meditação, Senhor, será lida a Tua palavra. Pedimos o Teu Santo Espírito que venha nos convencer, venha nos usar, a fim de que a Tua palavra seja explicada conforme a Sua excelência. Pedimos também aos nossos irmãos que estão a acompanhar via live, esteja com eles, no nome de Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amada igreja, amados irmãos, vamos ler a nossa meditação, está no livro de Evangelho segundo São Lucas, no seu capítulo 12, no seu versículo 13 até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com muita abundância. Arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Pois não tenho aonde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: logo, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Palavra do Senhor. Obrigado, meus irmãos. Estão no like, estou agradecido, estou a ver os vossos comentários. Deus seja louvado. Para hoje, amada igreja, amados irmãos em Cristo, vamos falar deste episódio que aconteceu no livro de São Lucas. Nós podemos ver aí no texto em que um homem saiu da multidão, foi ter com Jesus para então o Senhor repartir um problema que ele tinha com seu irmão.
E nós, quando vimos a história, vimos que o Senhor repreendeu essa atitude e fez uma parábola. E é nesta parábola em que nós hoje vamos meditar nesses textos do Senhor Jesus Cristo. É aqui, quando o Senhor termina esta parábola, deixa uma advertência sobre a cautela com a soberba. E nós podemos ver nesse texto é o que o homem preparou tudo que ele tinha, preparou, ou seja, a herdade dele produziu muito. E ele dizia que tinha muitas posses e em si mesmo pensou que poderia viver muitos anos sem ter nenhuma necessidade. A palavra de Deus diz que ele era considerado como louco. Louco por quê? Porque ele não conhecia, não sabia o que lhe viria no futuro. Então nós podemos ver aqui nesse texto também a loucura. O que então a loucura? Né? Nós vimos que o texto diz que louco. O que é a loucura? Nós podemos ver que a loucura é um distúrbio mental. Uma pessoa louca, uma pessoa que está não está no seu estado perfeito. E é um distúrbio mental. É um distúrbio mental muito grave que impede a pessoa, o indivíduo, viver em sociedade. É definido a loucura como a incapacidade mental de agir bem. O louco age contrário. Nós, na nossa linguagem, nós falamos maluco. É que ele age tudo ao contrário. Então nós podemos dizer que ele, mesmo a forma de agir, de pensar, já não tem conexão. Ele fala coisas que não se percebe. Ele vê coisas que nós não conseguimos entender. E tendo um louco na família, não é aconselhável. Mas então o que acontece? As sociedades veem este como uma doença grave. E os homens ou as pessoas que têm esta enfermidade vão naquele lugar que nós chamamos de hospital, né? Antigamente era o hospício, que era lugar para pessoas que tinham estas doenças, essas limitações físicas, mentais. Atualmente nós chamamos de hospital psiquiátrico, né? Que trata este tipo de doença, este tipo de pessoa. Mas, amado, o lugar do louco é no hospício. O lugar do louco é estar separado dos sãos, daquelas pessoas que são boas. E, indo na nossa meditação, ainda na palavra de Deus, nesse texto, e podemos também partilhar sobre a loucura. Quem é o louco? Espiritualmente falando, quem é o louco? Então, amados, vamos partilhar dois tipos de louco aos olhos de Deus. O primeiro louco que nós podemos ver é o louco materialista. Aqui havia um texto que eu acabei de ler, nos mostra um louco materialista, que ele dizia que ele diria à alma que tens muitos depósitos, muitos bens, para muitos anos, descansa, come, folga e bebe. Este é o homem materialista, esse é o louco materialista. O louco materialista é aquele que não reconhece a brevidade da vida. O louco materialista é aquele que vive como se Deus não existisse.
o louco materialista é aquele que não aceita os conselhos de Deus, é aquele que não busca a face de Deus, nem sabe a brevidade da vida. Este é o primeiro louco, o louco materialista. A palavra de Deus diz que no Salmo 90, ele diz que todos os nossos dias vão passando pela tua indignação, passando nossos dias como um conto que se conta. Isto significa dizer que os nossos dias vão passando, os nossos dias são breves sobre esta terra. E nós temos que ver isso, temos que entender isso. Não podemos prever o futuro, como esse homem dizia, que ele vai dizer à alma como se fosse ele o próprio Deus. Não. Então, esse é o homem considerado homem louco e material. E o materialismo, amados, é um pensamento filosófico. Representa grande perigo para o cristão, para a sociedade deste tempo. Porque eles defendem, o materialismo defende a ideia que a única realidade da vida são as coisas materiais. E toda a base da existência humana está centrada no material. Então, o materialista é aquele que... Amém? Ok. O materialista é aquele que pensa que só nas coisas materiais, pensa só nas coisas humanas. Para o materialista, não se importa com a existência de Deus, da alma, do inferno, o que vai ser o futuro. Para o materialista, tudo isso não existe. E a Bíblia o considera como louco. Nós vimos que a palavra de Deus diz no Salmos 51, versículo 3, diz que o nécio diz no seu coração que não existe Deus. Quem é o nécio? Senão aquele que diz no seu coração que Deus não existe. Quem é o louco? É aquele que diz que Deus não existe. Aquele que não dá glória própria ao Deus. Este a Bíblia considera como um louco. E o ateu também é um louco, porque o ateu não acredita a Deus, né? É um materialista, é a ciência do ateísmo. Então, amada igreja, amados irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus sempre. Meditando, vamos ver, vamos reforçar, vamos ter a nossa comunhão. Então, ainda nessa lenda, nessa parte do homem louco, nós podemos ver também em Romanos 1, capítulo 1, versículo 21 a 22, que como é que esses homens são considerados como loucos. Eles, tendo conhecido Deus, também não glorificam a Deus como Deus, né? Não glorificam o Senhor como Deus. Nem lhe deram graça, antes do seu discurso se desvaneceram o seu coração e seu sábio se obscureceu. E dizem-se tornando-se sábio, né? Dizem-se sábio, mas tornaram-se loucos. Isso está lá no capítulo 1 de Romanos, no versículo 21 e 22. Esses são, então, os loucos, aquele que nós dissemos que loucos materialistas, aqueles que estão presos só nas coisas materiais. Dizem-se sábios, mas são loucos. Nós podemos ver nesse texto, o homem dizia que ele tinha muitas posses. Ele era tão inteligente que conseguiu agregar muitas coisas, muitas novidades para a sua economia, muitos bens. E ele gabava-se. E ele diz: eu vou dizer à minha alma, tens muitos depósitos para muitos anos. E o segundo louco é o louco espiritual. Nesse louco espiritual nós temos muitos irmãos,
muitos crentes, muitos homens na igreja que estão nesta lista de loucos espirituais. Espero que vamos fazer uma reflexão para que nós não sejamos também loucos espirituais. Quem é o louco espiritual, se não aquele que não cumpre a vontade de Deus? Quem é o louco espiritual, se não aquele que deve fazer as coisas boas, mas não faz? Quem é o louco espiritual, se não aquele que descuida da sua vida espiritual? Não medita, não ora, não faz boas obras. Este é um louco espiritual. A palavra de Deus nos mostra uma cena a parábola das 10 virgens, em que o Senhor Jesus disse que 5 delas eram prudentes e 5 também eram loucas. Foram para se encontrar com o esposo ou noivo, e elas levaram consigo as suas lamparinas. Era costume naquele tempo dos judeus que quando a noiva ia se encontrar com o noivo, tinha que ter as suas lamparinas com as suas, atualmente chamamos damas, para que elas, quando o noivo viesse, então eles levavam aquilo até a casa onde iria se passar o casamento. Na triste realidade, naquele episódio, nós vimos que o noivo tardou a chegar. As prudentes levaram consigo azeite suficiente, e as imprudentes não levaram consigo azeite suficiente. Tardando o noivo chegar, ou o esposo, o azeite das imprudentes acabou. E o que elas pediram? Pediram azeite a outras. As outras disseram não. Nós não podemos vos dar o azeite para que também nos falte o azeite. Então, vão lá nos homens que vendem e compram o azeite. E elas lá foram. Não tardando, o noivo chegou. Aquelas que estavam preparadas entraram por boda. Aquelas que foram comprar azeite atrasaram-se por causa da sua imprudência. Há termos que há outras versões que diz que eram loucas, porque não eram prudentes. Amados, enquanto nós cristãos estamos a aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o esposo, ele vem a qualquer momento. E nós, como esposa, como noiva do esposo, nossa igreja, devemos estar atentos, devemos ser prudentes, devemos nos munir com toda a ferramenta, para que quando ele chegar, não nos encontrar desprevenida da forma que encontrou aquelas mulheres, né? Como diz a palavra de Deus, aquelas virgens tolas. E para isso, nós temos que renegar a religiosidade. Religiosidade é ir na igreja só por ir. A religiosidade é acompanhar porque o pai vai, porque a mãe vai. Nós temos que ser homens espirituais. Homens que buscam a face de Deus. Homens que dependem de Deus. Nós temos muitos loucos na igreja. É natural que a igreja tenha pessoas desse tipo, para que também muitos deles vão melhorando, muitos deles vão fortalecendo a sua fé. Mas você e eu, amados, somos advertidos esta noite a nos tornar sábios, prudentes, para que quando o Senhor voltar, não nos apanhar de surpresa. O tempo já está no fim. Nós estamos a observar os sinais dos tempos.
Estamos a observar tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia dito está a acontecer. A palavra de Deus diz que todas essas coisas hão de acontecer e estão a acontecer. Nós estamos a ver calamidade, estamos a ver peste, estamos a ver homens ingratos, estamos a ver muita coisa. Isso é o princípio. Mas o louco espiritual é aquele que descuida da sua espiritualidade. Amados, somos advertidos a cuidar da nossa espiritualidade, a cuidar da santidade. Você tem que ser santo da forma que o Senhor é santo. Você tem que meditar na palavra de Deus. Você tem que viver o cristianismo. A semelhança desse homem, ele pensava que ele guiava a vida. Mas o Senhor lhe disse que louco, esta noite está lá. Mas o Senhor diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Muitas vezes nós nos preocupamos muito com a vida, ao ponto de nos tornarmos também loucos espirituais. Mas a palavra de Deus diz que a este, quando o Senhor te pedir, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, como vai ficar? Amado, Deus vai julgar as pessoas. Deus vai julgar os homens. A palavra de Deus diz que no livro de Salmo, no capítulo 9, no versículo 6 a 7, diz que, mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o tribunal para julgar. Deus vai julgar os homens. Deus vai julgar todos. E Deus vai condenar. E é necessário sermos prudentes para não cairmos em pecado, para não permanecer no pecado. Porque quem pecar tem o Senhor Jesus. Quem pecar pode chamar. A palavra de Deus diz que se você confessar os teus pecados, Deus vai perdoar. Enquanto é tempo. Porque haverá tempo que já não haverá mais oportunidade. Enquanto é cedo, devemos buscar a face de Deus, pedir pedir o perdão dos nossos pecados, porque aí vem o julgamento de Deus. Deus vai julgar as pessoas, Deus vai julgar os ímpios, porque depois do julgamento, então vem a condenação. E nós sabemos que aqueles que não obedecerem à palavra de Deus, como diz que todo aquele que não creu, este já está condenado. Está lá no livro de João, capítulo 1. Deus já providenciou a salvação. Então, portanto, nós devemos nos redimir aos pés de Cristo, nos redimir ao Senhor, porque ali vem o julgamento. E este logo, quando o Senhor pedia a sua alma, para além do que ele preparou, vai ficar assim, mas a própria alma vai diretamente a Deus. A própria alma vai ser cobrada, porque Deus, quando Ele pedir, Ele vai pedir conta de tudo quanto temos feito neste mundo. O que você tem feito? Porque a palavra de Deus diz que Deus vai julgar. Em Mateus capítulo 25, lá no versículo 41, a palavra de Deus diz que então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Amado, aqueles que não viverem na retidão, aqueles que viverem na hipocrisia, aqueles que viverem no materialismo, um dia hão de dar conta perante Deus.
e vão ser condenados. Em quanto tempo você teme Jesus Cristo, você crê e aceita o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que não há condenação para aqueles que aceitam Jesus. Porque aqueles que não aceitam Jesus vão morrer ou vão estar condenados à perdição eterna. Vão estar condenados ao castigo eterno. Porque Deus fez o inferno, não é para o homem, mas para o Satanás. Mas o homem vai para lá porque obedece às ordens de Satanás. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo veio e morreu para nos redimir desta condenação. O inferno é uma habitação ou é uma condição final de todos os pecadores que não foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, que não aceitaram Jesus como seu único Salvador. O inferno é as trevas profundas, diz a palavra de Deus. É um lugar de tatear das trevas, tatear em trevas palpáveis, ser uma fagulha de esperança. No inferno não haverá esperança. É uma eterna separação com Deus. A Bíblia diz que lá haverá pranto e ranger de dente. É um lugar para o diabo, preparado para o diabo. Mas você tem a oportunidade de ir para o céu. Não ir nesse lugar horrível. Neste lugar de eterna separação com Deus. Neste lugar em que a pessoa, o bicho não morre, como dizia o Senhor Jesus. Vive para sempre atormentado. É um lugar que foi preparado para aqueles que profanam, para o anjo e os seus demônios. É um lugar de morte. É um lugar de tristeza e desespero. É um lugar de tormento. É um lugar de treva e degradação. Este é um lugar definitivo do homem ímpio e os incrédulos também. Está lá no Apocalipse, capítulo 21, no versículo 8. Aí onde vão as pessoas que não aceitam Jesus. Aquelas pessoas que nós dissemos que eram tolas. Aquele tolo que não reconhece que há Deus, como diz no Salmos 53. 51. Diz o nécio no seu coração que não há Deus. Esse nécio, o lugar dele, se não se arrepender, o lugar dele será no inferno. Mas Deus também preparou o céu para ti. Um lugar onde você pode viver. Um lugar onde você pode viver em harmonia para sempre. É um lugar de delícia, onde foi criado para todo aquele que aceita Jesus Cristo e vive na santidade. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai levar a sua igreja. A igreja é você e eu. A igreja visível de Deus. A igreja invisível de Deus. A igreja dos santos, a igreja que são os santos. Você também faz parte dessa igreja? Você vai viver nessa morada eterna? O céu é uma morada onde está preparado para todos aqueles que aceitam Jesus. Aqueles que o nome dele está escrito no livro da vida. É um lugar onde só estarão os santos. Está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. É um lugar de grande beleza, de grande esplendor. É um lugar de alegria. A palavra de Deus diz que lá não haverá pranto, nem ranger de dente. Lá não haverá tristeza. Lá não haverá choro, porque tudo se fez novo. É um lugar de grande luz e grande glória. Os habitantes dos céus são aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. E os anjos não caídos, aqueles que são sábios,
Aqueles que são prudentes na atualidade são aqueles que vão para esse céu. Este céu é o lugar onde todo crente vai. Estamos no fim dos tempos, amado irmão. Não fique preocupado com a vida. Não fique preocupado com as coisas deste mundo, com o materialismo, ao ponto de se tornar louco material. Fica na comunhão, fica na obediência da palavra de Deus, para que você possa experimentar os lugares de delícia. O Senhor Jesus está quase. A palavra de Deus já não deixa mais dúvida. Aquilo que está acontecendo no mundo só mostra que o Senhor Jesus está iminente. E quando Ele chegar e resgatar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, onde vai ficar? Não guardes o teu coração, não põe o teu coração nos prazeres da vida, mas põe o teu coração, junta o teu tesouro a Deus. Você tem que ser um rico para Deus, para que Deus possa te abençoar e você possa viver naquele grande paraíso, na terra santa, na nova Jerusalém, em que foi guardado somente para os homens remidos pelo sangue do Cordeiro e os anjos. E aí estaremos viver para sempre com o nosso Deus. Aí não haverá choro nem ranger de dentro. Mas aqueles, os loucos, vão ter a sua conta com Deus. Você, esta tarde, esta noite, estás convidado a deixar pensamentos materialistas para se tornar, então, um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus ricamente nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Aqueles que estão a viver, não na retidão, mas segundo o curso deste mundo, esta é a oportunidade de se redimir aos pés de Jesus. Vamos então orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O inferno não foi criado para o homem, mas para Satanás. Mas tendo o homem caído, tendo o homem vivido nas trevas, também foi para o homem. Mas nós damos graça para o Senhor, redimir o homem das trevas para a tua maravilhosa luz, a fim de se tornar teu filho, a fim de se tornar o herdeiro de todas as promessas da tua palavra. Nosso Deus, queremos colocar a igreja nas tuas santas mãos, a juventude nas tuas santas mãos. Esteja com cada um de nós. Nos ensina a viver na retidão da tua palavra, para que nós nos tornemos sábios aos teus olhos, não loucos aos teus olhos. O Pai Santo, pedimos a tua bênção e a tua proteção, no nome de Jesus. Amém. Ok, terminamos a nossa meditação. Que Deus seja louvado. Obrigado por todos que assistiram e vamos continuar nessa senda de meditação. Deus seja louvado.